Boa tarde, apresentando nosso novo canal teórico dessa semana. Agradecer uma pessoa muito gentil, competente, meu amigo há muitos anos, conheço a família desde garotinho, quando eu vim para Niterói. A avó dele sempre me acolheu e me chamava de Jefinho, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande a essa família. Doutor, professor Ronaldo Gismondi, da Clínica Médica do Antônio Pedro, também com especialização em cardiologia, veio aqui para nos oferecer uma excelente aula sobre hipertensão arterial. Quero agradecer a ele. É uma pena que as duas outras residentes estejam de férias, mas os que estão aqui aproveitarão com certeza. Um abraço, muito obrigado pela sua presença. Jefferson, obrigado. Para quem estiver em casa depois ouvindo, o prazer é meu. Jefferson é o neuro que eu conheço há muitos anos. Quando eu fiz clínica, Ricardo me chamou para trabalhar com ele. Trabalhei 2 anos com o Ricardo. Foi depois do Bruno, né, que era o assistente principal, e antes do Rodrigo, ser assistente dele, antes do Rodrigo Luz. E o Jefferson era o neuro, ele, Dr. Gleb, então a gente via muito doente junto. Depois, no final da vida, minha avó começou a fazer muito delírio, muita demência. Jefferson também foi lá ajudá-la. Ficamos nessa aí uns praticamente 10 anos. Então, para mim, também é um prazer estar aqui. Obrigado. E quanto mais que com vocês eu estou em casa, então, pessoas que já conhecem de alguma forma, é bem tranquilo. Não sei se vocês lembram, lá na UF tem um ambulatório só de hipertensão resistente, né? Então, a gente pega lá pacientes que tomam 3 ou mais remédios, que a pressão não está controlada, e que a gente tenta, num atendimento multiprofissional, melhorar o controle da pressão arterial deles. Eu tenho enfermeiro, eu tenho nutricionista e eu tenho farmacêutico. Já tive um psicólogo, perdi, estou querendo, de volta. E esse atendimento em conjunto, ele é muito importante para a gente conseguir fazer a entrega principal. Eu faço ambulatório de hipertensão há muitos anos. Eu fiz na UERJ, quando eu fiz mestrado e doutorado. Eu trabalhei 1 ano na prefeitura, em 2007, trabalhei no Guilherme March. E na UF, desde que eu estou lá, já estou lá tem 12 anos agora. E por isso, esse é um assunto muito do meu dia a dia, assim, que eu estou acostumado. E mais do que os conceitos teóricos, eu tenho algumas vivências do dia a dia que eu acho que vocês que estão na atenção primária, em que esse é um tema muito relevante para vocês médicos e para o sistema, no hiperdia, a gente tem alguns ganhos que a gente pode fazer que não dependem só da prescrição. Então, só para a gente lembrar, esse aqui é um estudo do ano 2000, mas que foi replicado agora em 2020, mostrando que das doenças cardiovasculares, a hipertensão é aquela que você tem maior chance de causar um impacto de redução de risco. Como é que é isso? Há muitos hipertensos, a maioria não sabe que é hipertenso ou não está adequadamente tratada, e o tratamento daquela hipertensão tem um impacto na redução de AVC e morte que é enorme. É maior do que o impacto de tratar o diabetes ou do que tratar a dislipidemia, dada a quantidade de hipertensos que tem. Então, o governo, como instituição coletiva, quando ele institui um programa para hipertensão, ele tem um alcance muito grande ao tratar, ao reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Então, tratar bem a hipertensão e seus parentes da síndrome metabólica podem reduzir muito. Repara que depois da hipertensão, parar de fumar, tratar o colesterol, tratar o excesso de peso, aí vem unsafe sex, que aí não pega a questão do cardio, aumento do IMC e inatividade física, como os grandes desafios que a gente tem para reduzir a mortalidade na população. Uma situação comum, talvez a mais comum no posto de saúde, são homens e mulheres que estão fazendo a transição da idade adulta para o idoso, né? Essa segunda metade da idade adulta é quando a gente começa a ser chamado de coroa, e que chega para você com a pressão alta.
Apesar de, às vezes, as pessoas referirem sintomas da hipertensão, muitas vezes aqueles sintomas têm uma causa que não é a PA elevada, mas que aquilo por algum motivo levou a pessoa no médico, levou a pessoa a medir a pressão, e a pessoa então viu que a pressão estava alta. O mais comum desses sintomas é a cefaleia, né? Quanta gente com dor de cabeça por N motivos, porque dormiu mal, por um remédio que tomou, procura o médico ou pede a um parente para medir a pressão e ali descobre que a pressão está alta. Então, a hipertensão, ela é, na maioria das pessoas, assintomática. Mas uma vez que seja descoberta, a gente deve fazer o tratamento. Lá no hospital, a gente usa 2 janelas do ano para fazer campanha de medição da pressão. O Dia Nacional de Combate à Hipertensão em abril e o Dia Mundial do Coração em setembro. Então vocês, nas suas unidades, se quiserem aumentar o alcance das intervenções, podem combinar com a ACS de fazer uma campanha para o seu bairro, nessas épocas, abril e setembro. Setembro concorre um pouquinho com Setembro Amarelo, mas dá para fazer, porque a imprensa vai estar falando de coração, e aí você traz a pessoa, convida ela para medir a pressão arterial, para a gente tentar ter alguma descoberta de casos que não se sabia e poder oferecer o tratamento. Então, o primeiro passo é, será que essa pressão é hipertensão, ou seja, é uma elevação sustentada da pressão arterial, ou ela subiu por um fator transitório? Então, a primeira preocupação nossa é afastar causas transitórias do aumento da pressão. A mais comum hoje em dia é estresse. Então, as pessoas têm um aborrecimento, uma preocupação, um desafio, uma discussão, e a pressão sobe. O segundo mais comum é dor. A pessoa está com dor, e pela dor ou pelo anti-inflamatório, a pressão sobe também. Então, a primeira coisa é, se a pessoa tem um sinal ou sintoma desse, de estresse ou de dor, medica isso. Faz uma dipirona de 1 grama, dá 5 gotinhas de Rivotril, reduz, para você ver, uma vez que esteja sem dor e mais calmo, se a pressão ainda é elevada. Por isso que a gente recomenda voltar depois para medir de novo. Porque a gente ali tem a chance de ver se aquilo não é só um efeito do jaleco branco ou só uma hipertensão transitória. Então, o primeiro passo é, chegou com pressão alta? Você está com dor? Você está estressado? Espera aí, eu vou te dar um Rivotril sublingual, vou te dar uma Novalgina 1 grama, daqui a meia hora, 1 hora eu volto. A pressão normalizou, era só um fator transitório. A pressão ainda está alta, aí a gente segue na aula. Vai adiante. Bom, oficialmente, a pressão ideal é 12/8. Mas no Brasil e na Europa, é a partir de 14/9 que a gente chama a pessoa de hipertenso e eu ofereço um remédio. Se fizermos várias medidas, vale a média das medidas, tá? Acontece que em algumas populações, especialmente quem é cardiopata e renal crônico, a gente trata a partir de 13/8. Por isso que o americano passou a chamar de 13/8 de hipertensão. Então o americano usa uma definição de hipertensão diferente da nossa. Ele é mais rígido. Mas, do ponto de vista prático, nós todos concordamos. Quando que a gente trata? A partir de 14/9, exceto se ele for cardiopata ou renal crônico. No cardiopata ou renal crônico, eu trato a partir de 13/85, com a meta de 130/85. Eu sou mais rígido na meta quando a pessoa é cardiopata, infarto, ciência cardíaca, AVC prévio, ou quando a pessoa é renal crônica, não dialítica. Tudo bem? Beleza. Um aspecto importante é, ok, Ronaldo, olha, a pessoa chegou, eu dei o analgésico, dei calmante, ou a pessoa não sente nada, a pressão está alta, eu medi mais de uma vez, está acima de 14/9, é hipertenso. Eu tenho que ver se a técnica da medida está correta. Hoje, o aparelho que a gente tem mais problemas é o aparelho de punho. Eles até têm precisão, eles são aparelhos testados.
Só que o problema é que eles são muito sensíveis à posição do braço. Então, o braço para baixo ou o braço para cima pode fazer a medida variar. E isso, na prática diária, é muito ruim. Então, é recomendado que a gente use um aparelho de braço. E o ideal é que as unidades tenham o aparelho para o obeso. Até existe o aparelho para quem é muito magro, mas quem é muito magro raramente é hipertenso. Mas os obesos não. Na obesidade, a prevalência de hipertensão é maior. Então, uma preocupação nas unidades é ter manguitos para braços grandes. A gente, por exemplo, no Antônio Pedro, comprou manguitos maiores para poder ajudar a medir de quem tem obesidade. O manguito normal vai só a 33, 34 centímetros de circunferência. Um cara muito forte, o manguito já não dá conta. Além disso, a gente tem que estar atento à medida correta da pressão. Além do tamanho do manguito, é importante que eu bote a pessoa sentada. Se está numa cadeira como a de vocês estão, sentado, a perna tem que estar descruzada, apoiada no chão e o braço também. Evita medir a pressão com o braço pendurado ou do lado do corpo. O ideal é que seja uma cadeira com um apoio para o braço. Se vocês estiverem usando aquele aparelho de pressão que tem um pedestal, ele costuma ter um apoio para o braço. Tá? É importante a pessoa estar bem relaxada e eu não deixo a pessoa falar para medir. Então, quando a gente vai para um ambulatório de hipertensão, eu sento a pessoa e eu falo, agora eu vou medir sua pressão, você não pode falar. Aí a gente faz 3 medidas, né? Porque na primeira medida é comum você ter uma reação de alarme, aquela expectativa de estar no médico. Então, pelo menos a segunda medida é importante. Lá, como a gente pega hipertensão resistente, eu faço 3 medidas. As medidas são seguidas, o intervalo é 1 minuto. Mas é importante repetir a medida. E eu falo para o paciente, ó, o senhor não vai falar, pensa numa coisa relaxante e fica tranquilo, tá? Então, a forma de medir a pressão arterial é fundamental. E aí, o que eu faço? Eu tirei o fator transitório, confirmei que a pessoa é hipertensa, mesmo sem sentir nada. Medi mais de uma vez, ela é hipertensa. Eu preciso agora ver o quão hipertensa ela é. A hipertensão é graduada em 3 estágios, 1, 2 e 3. Leve, moderado ou grave. Quanto mais alta a pressão, maior o risco cardiovascular. Risco baixo, risco médio e alto risco. Então, quando eu reduzo a pressão, eu estou reduzindo o risco da pessoa. A questão é que a hipertensão ela é só um dos fatores que aumenta o risco de infarto, AVC e morte. Então, eu não posso tratar um indivíduo só pela hipertensão. Eu preciso olhar e ver o risco dele infartar. Para olhar o risco de infartar ou de ter AVC, eu tenho que olhar para outros fatores. Quais são? Doença renal crônica, diabetes, infarto prévio, HVE, placa na carótida, cigarro, dislipidemia, diabetes. Então, quando eu tenho um hipertenso, mesmo que a hipertensão não seja grave, se ele, por exemplo, for diabético ou renal crônico, ele já tem um alto risco. É por isso que nessa população de cardiopata e nefropata, a gente trata a partir de 13/8. Porque eu quero justamente abaixar mais a pressão dele para minimizar o máximo possível o risco de infarto e AVC. Tudo bem? No caso do posto, eu imagino que a prevalência de renal crônico não seja tão grande, mas de diabetes é bem grande. Então, esse diabético, ele é um indivíduo para a gente olhar com cuidado. Todo diabético é igual? Não. Como eu sei que o meu diabético tem um diabetes mais avançado? Mais tempo de doença, mais remédio, então mais dificuldade para o controle, e pelas lesões de órgão-alvo. Então, um diabético de mais anos, a partir de 10 anos, já me preocupa. Diabético que usa outro remédio que não só metformina, me preocupa. Então, ele está usando glibenclamida, está usando insulina. E o diabético que tem nefropatia ou retinopatia, me preocupa, porque isso indica um diabetes que já está há mais tempo lesando os vasos sanguíneos. Tudo bem? Então, fizemos o diagnóstico de hipertensão, medido de forma correta.
vi o valor da pressão, quanto mais alta, pior, e olhei quais outros fatores para infartar e para dar AVC ele teve. Classifico o risco. Beleza. E aí o que a gente faz? Os fatores de risco tradicionais, esses que pioram o risco, são obesidade, síndrome metabólica, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, sexo e idade, diabetes. Lembrando que a partir do pré-diabetes, eu já tenho maior risco cardiovascular. E histórico familiar. Qual é o histórico que mais preocupa? O parente de primeiro grau, com infarto, AVC ou morte, antes dessa idade. Então, pai, mãe, irmão. Se o pai ou o irmão teve infarto com menos que 55, ou se a mãe ou a irmã infartou com menos que 65, aquilo é tão ruim para mim quanto se eu fosse diabético. É um fator de risco maior. Esse paciente, eu vou ser mais rígido no controle da pressão e eu talvez passe estatina para ele mais precocemente. Bom, então, a gente volta para o seu Antônio, que está com uma PA de 144 por 102. Essa PA de 144, ela coloca ele no estágio 1, tá? Que vai até 160. Mas o 102 classifica ele no estágio 2, que vai de 100 a 110. A gente usa sempre o pior valor. Então, o seu Antônio, ele tem hipertensão estágio 2. Eu classifico pelo pior. A diastólica é especialmente comum em quem tem obesidade. E a sistólica é especialmente comum nos idosos. Os idosos, inclusive, fazem hipertensão sistólica isolada, 18 por 8. Tudo bem? Então, ele é um hipertenso estágio 2. Quais exames eu devo, na atenção primária, pedir para esse indivíduo? Na diretriz brasileira, hemograma, função renal, lipidograma. Um eletro, para ver se tem HVE. Um EAS, para ver se tem dano renal. Ácido úrico, principalmente se tiver síndrome metabólica. Eletrólitos e glicemia. Tá? Esse é o mínimo. Se ele for obeso, é comum a gente associar a hemoglobina glicada ali também. Tá? Mas na diretriz brasileira, esse é o mínimo de exames que eu peço a um hipertenso na atenção primária. Eu depois posso dar aula para vocês, tá? Aula nos slides. O que eu faço com ele? O primeiro passo é convencer aquele seu Antônio a ser uma pessoa saudável. Esse é o passo mais difícil. Aí que vem a prática. Ao longo dos anos, quantas vezes, principalmente no hospital, que funciona assim, se o doente falta a consulta e some, ele perde a vaga. Então, em um hospital universitário, na UERJ, aqui na UF, o paciente não quer faltar a consulta, ele vai. Mas ele nem sempre está fazendo o seu tratamento. Então, às vezes, você pega uma pessoa que está 1, 2, 3 anos ali e a pressão nunca controlou. O médico vai, cada dia passa mais um remédio e a pressão nunca controla. Quando eu identifico que isso está acontecendo, a pessoa está repetidamente hipertensa, com cada vez mais remédio, eu começo cada vez mais a tentar pegar os hábitos. É aí que a minha equipe multi entra. O que o farmacêutico vai ver? Será que ele está tomando remédio? Semana passada foi sensacional. Estava com o Alberto da sua turma. O Alberto estava sentado comigo na hipertensão. Ele me chamou para ver uma doente tomando 5 remédios e a pressão em 200. Aí eu perguntei, ele está tomando tudo? Está tomando tudo. Eu falei, Alberto, achei que ela está tomando tudo não. Vou fazer a pergunta de outro jeito. Aí eu virei para a paciente e falei, dona fulana, quais desses remédios aqui acabaram? Ela não. A atensina e o diurético, aquela cortalidona, tinham acabado semana passada e ela estava esperando o dia da consulta para ver se o remédio ia ser renovado. Porque ela não queria gastar dinheiro com um remédio que sobrasse. Então, a não adesão é extremamente comum. E o paciente, às vezes, para a gente, tem medo de falar.
porque ele tem medo que a gente brigue, que a gente expulse ele, que não queira tratá-lo. Então, às vezes, o meu farmacêutico, o enfermeiro nosso faz telemonitoramento. Então, ele liga para as pessoas para saber como está. E aí, uma das coisas que ele tenta saber é quais remédios você tem aí. Lê um por um da caixa para mim. Traz a caixa na consulta. Me mostra como você toma, quantos de cada. Às vezes, o doente pega 2 losartana de marca diferente, o formato é diferente, ele toma as 2, achando que é uma de cada. Então, tem umas questões com remédio que você, quanto menos instrução a pessoa tem, mais importante você olhar. Traz para mim o comprimido, mostra como você toma, quem separa para você. Esse é um dado. O segundo dado é a questão do sódio. Porque as pessoas falam assim, você está comendo sal? Não, porque ela não joga sal no prato de comida. Mas ela cozinha um feijão com carne seca e paio. Não adianta nada. Então, a nutricionista nossa, ela faz primeiro uma oficina, aí ela bota vários alimentos industrializados, comumente utilizados, que são cheios de sódio. Enlatado, produto em conserva, que a pessoa não percebe que tem sal demais, ela diz, eu uso, mas não boto sal. Mas às vezes o produto tem sal em excesso. Especialmente esses molhos para massa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que tem menos recurso não consegue comprar carne, mas ela quer comer uma carne, então ela compra salsicha. E faz o macarrão com salsicha. Só que a salsicha tem muito sal, porque é uma conserva. Então, se não mudar isso, não tem dose de diurético que funcione. E uma das coisas mais interessantes exceto na questão da menopausa, quanto mais poliúria o doente tiver com diurético, é porque mais sal ele está comendo. Então, se ele fala que com tiazida ele está poliúrico, cara, pode ter certeza que ele está comendo muito sal. Que aí o sal todo que ele come sai e faz um balde de xixi. E por fim, tem a questão do peso com atividade física. Aí eu já acho que é mais difícil. A minha capacidade de intervir na obesidade e no sedentarismo é menor. Por quê? Porque a pessoa sai de casa às 5, 6 da manhã, chega às 8 da noite, ainda precisando cuidar da casa, não tem como fazer atividade física. E os produtos alimentares e farmacêuticos para a obesidade, nossa, esses produtos são caríssimos. Então, por exemplo, eu se fosse o governo, em vez de dar Entresto, que ele está dando, né, Sacubitril Valsartan, eu dava primeiro Anlodipino. Depois, eu dava algum remédio para emagrecer, o Ozempic. Porque é muito melhor a pessoa emagrecer e eu trato ela na base do que eu tratá-la lá na IC dilatada, que é lá ao final da doença. Entendeu? Tem que tratar a base da pirâmide. E hoje eu me sinto muito limitado. O doente mais difícil para mim no ambulatório é o doente com obesidade, porque eu sei que ele não tem tempo de fazer exercício, normalmente não tem exercício na comunidade dele. O Antônio Pedro, metade da minha população é de São Gonçalo. São Gonçalo não tem atenção básica igual ao Niterói, entendeu? Então chega em São Gonçalo, não tem programa de atividade física onde ele mora, não tem como fazer por causa da violência urbana, e não tem como fazer uma alimentação saudável. E a rede pública hoje não está fazendo cirurgia bariátrica. Então, a gente fica na pessoa muito obesa, muito limitada. Mas eu acho que na adesão e no sódio dá para fazer um excelente trabalho. Então, minha dica se tiver nutricionista, use ela. Se não, use o seu enfermeiro e o seu ACS para fazer essa campanha. O que é saudável, o que não é saudável, olhar em casa, ir na casa da pessoa, na visita domiciliar, entrar, ver o que a pessoa tem lá. Fala, aí você vai na casa do seu João, vê lá a despensa do seu João, o que ele está cozinhando. Aí você acha lá caldo quinor. Aí fala, pô, seu João, caldo quinor não dá, isso aí vai ficar hipertenso. Ok? Beleza. Bom, então o seu Antônio, aquele cara que estava com 144 por 102, estágio 2, ele veio com 110 de glicemia. 110 é intolerância à glicose, 100 a 126. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço um teste oral, ou eu peço hemoglobina glicada. É muito melhor pedir hemoglobina glicada. Ele tem um ácido úrico um pouquinho alto, normal é T7. Não tem proteinúria. Tem um triglicerídeo alto. Um HDL baixo.
e um LDL alto. Esse é o perfil da síndrome metabólica. Obesidade abdominal, visceral. Então eu tenho um abdômen maior do que o meu quadril. Tá? Meu abdômen é maior que o meu quadril. Essa obesidade visceral, ela é tóxica, ela é inflamatória. E isso, além da hipertensão, faz intolerância à glicose, dislipidemia e hiperuricemia. Desses fatores, nesse patamar, o primeiro que eu tenho que tratar é a dislipidemia. Então, além de dar um remédio para a pressão, o seu Antônio vai precisar de um remédio para o colesterol. Por quê? Porque a estatina é quem tem mais impacto no risco cardiovascular. O triglicerídeo, a gente só faz remédio se acima de 500, tá bom? Em alguns lugares, como no UpToDate, a partir de 800. Então, eu aqui vou tratar de dislipidemia, mas eu não vou dar fibrato ainda, tá? Só se o triglicerídeo passar de 500. Não preciso dar remédio para ácido úrico nesse patamar, tá bom? Só se o ácido úrico estiver muito alto, acima de 10. O que eu tenho que pensar com o seu Antônio é remédio para pressão, remédio para o colesterol e é opcional um remédio para o açúcar. O remédio para o açúcar é obrigatório quando é diabético e é opcional quando é pré-diabético. O que a metformina agrega de valor aqui? Reduz o ganho de peso e melhora a dislipidemia. É de graça. Então eu costumo conversar com o doente. Eu falo, tem um remédio que você vai tomar de graça, que ele pode te ajudar a não ganhar tanto peso e ainda melhora seu exame de sangue. Você quer tentar? Só que aí tem que avisar o cara, olha, esse remédio é para diabético. Você não está diabético, mas ele vai reduzir o risco que você fique diabético. Porque a metformina tem muita intolerância gástrica. Então o cara não gosta de tomar. Eu preciso convencê-lo de que aquilo é importante para ele. Mas isso vai entrar em terceiro lugar. É o antihipertensivo, ele está muito hipertenso. A estatina, porque tem impacto na mortalidade. Depois a metformina, que aqui não impacta a mortalidade. Ela só melhora o perfil laboratorial. Tudo bem? A gente tem que escolher as brigas que a gente vai comprar. Quanto mais motivado o doente, mais eu tento ajudá-lo nessa melhora. Ok? Ok. Bom, então, ele era um hipertenso estágio 2 com síndrome metabólica. A síndrome metabólica, né, dislipidemia, intolerância à glicose, ácido úrico alto, aumento da circunferência, hipertensão, coloca ele aqui, ó. A meta pressórica dele é uma meta de médio para alto risco, é abaixo de 14/9. E eu já começo a tratá-lo desde agora, eu não fico esperando para tratar. Como que eu trato ele? Existem 3 classes de droga que vocês podem escolher como terapia inicial. Só que só 2 delas tem na farmácia popular no Hiperdia. Em Niterói, alguns lugares tinham olodipino. Ainda está tendo? Às vezes tem, às vezes não, né? O olodipino, alguns postos têm. Quando tem, ele é um excelente remédio. Mas, por exemplo, em São Gonçalo nunca tem. Em Maricá nunca tem. Então acaba que a gente tem que usar primeiro o tiazídico e o sistema renina. Aqui vocês têm enalapril, losartana e hidroclorotiazida. O doente que puder pagar clortalidona, a clortalidona ela é mais potente. Então, 25 mg de clortalidona reduz mais a pressão do que 25 de hidroclorotiazida. E ela não é cara, ela custa R$10. Então, quando a população atendida, por exemplo, você está aqui em Santa Rosa, você pega uma população de classe média. Então, se essa população puder comprar clortalidona, você tem mais potência. Só que como ela é mais potente, ela tem mais efeito colateral, como, por exemplo, baixar o potássio. Tá? E tem os IECAs e o ODP. Quando os 3 não são suficientes, quando eu tenho hipertensão resistente, em geral, a próxima droga que a gente bota é a espironolactona. Ela vai evitar o potássio baixo
e ela potencializa o diurético. Então, a espironolactona é um ótimo antihipertensivo, além de ser um remédio para a insuficiência cardíaca. Se não for suficiente, a gente dá clonidina, que é a tensina, hidralazina, e eu imagino que aqui vocês nunca vão precisar passar minoxidil. Minoxidil a gente só usa para o cabelo, né? Joga no cabelo para não ficar careca. Mas como antihipertensivo, dificilmente vai usar aqui. E o beta-bloqueador? Vocês repararam que não estão na minha lista? Não tem atenol? Isso, para mim, foi uma falha do programa lá quando o ministro Serra lançou, lembra dos genéricos, do hiperdia. Por quê? Naquela época não estava tão claro a importância da hipertensão e o papel do beta-bloqueador na hipertensão. Quando eu fiz faculdade, eles diziam que só beta-bloqueador e diurético eram remédios capazes de controlar a hipertensão. Olha só, hein? Isso tem mais de 20 anos, tá? E hoje a gente tem outra visão. O diurético é campeão. Sistema renina, campeão. Anlodipino, campeão. Mas o beta-bloqueador só se for coronariopata. Quando você dá um beta-bloqueador para um indivíduo que não é cardíaco, o efeito dele na pressão arterial é pequeno. Então, na época, o pessoal não sabia disso. Ele entrou no programa da farmácia popular. O anlodipino, que era novo, não entrou. E, na verdade, o anlodipino é um antihipertensivo muito melhor. Qual é o macete com o anlodipino? Sempre começa com 5 mg, tá? Porque se você começa com 10, a pessoa vai inchar a perna. O inchaço na perna é dose dependente. Então, o anlodipino começa com 5. Aguentou 5, você pode passar para 10. Mas sempre começa com 5 de anlodipino. E o beta-bloqueador? Só no coronariopata. Bom, em diabéticos, o sistema renina pode prevenir lesão renal. É uma ótima droga, tá? Em idosos e nos negros, com aquela população menos miscigenada, que é um negro mais assim como o Pelé, que tem a pele mais escura, que lembra o modelo dos Estados Unidos, do Bronx, do Brooklyn, esse modelo responde muito bem a tiazídico e bloqueador de canal de cálcio, fisiopatologicamente. No Brasil, a gente tem muita miscigenação, e aí isso não é tão claro. Mas quem tiver pouco miscigenado, com a pele mais escura, se beneficia de tiazídico com anlodipino. E o beta-bloqueador só no coronariopata. Tá? No hipertenso normal, ele não tem boa ação antihipertensiva. Então... Desculpe te interromper, mas tem um chato aqui de uma especialidade, aí a gente tem que dar um toque. Então, eu estou te perguntando, que eu sou um cara que gosto do beta-bloqueador para os doentes enxaquecosos. Então, às vezes, eu estou meio tendencioso a ir no propanolol, porque aí eu faço uma profilaxia da enxaqueca, daqueles doentes enxaquecosos. Exatamente. Porque às vezes tem um colega que usa Celozoc, atenolol, não tem ação, não é a mesma ação que o propanolol. Então, eu gosto de usar propranolol em doentes que têm enxaqueca com hipertensão, porque eu estou atuando na profilaxia da enxaqueca pelo propanolol e também na hipertensão arterial. Não sei se eu estou falando besteira, né? Estou do ponto de vista neurológico, agora estou só te colocando essa questão. Não, perfeito. O propanolol para enxaqueca é um espetáculo. Não sei se vocês têm enxaqueca, mas assim, é realmente um remédio, né? Muito bom, mas aí é só o propanolol. Os outros beta-bloqueadores não, tá bom? Então, para o seu Antônio, quais seriam os exemplos de esquema inicial que a gente podia fazer? Eu posso fazer nalapril, posso fazer losartana, mas não os dois juntos. Posso fazer hidroclorotiazida, posso fazer anlodipino. Quanto mais alta a pressão, em geral a partir de 16/10, mais vale a pena começar com 2 remédios, tá? Então, se eu tenho alguém que vem a partir de 16/10,
eu normalmente boto um losartana com um hidroclorotiazida. Ou um losartana com um olodipino. Entendeu? Um de cada, porque nesses remédios eles têm um efeito sinérgico. Quando eu uso 2, a redução da pressão é maior do que a soma deles juntos. É como se um baixa a pressão em 10, o outro baixa em 10, mas quando eu boto os 2 juntos, baixa a 30. Entendeu? Ele potencializa aquele efeito. Bom, tudo bem? Oi, Carita. O Unifedipino é muito bom. Esse é um remédio das antigas, gosto muito. Eu não trouxe porque eu achei que vocês tinham mais elodipino. Mas o Unifedipino, na formulação Retard ou Olhos, ele é ótimo remédio. Os residentes lá riem de mim quando às vezes eu tiro o olodipino e eu boto o nifedipino no aquele hipertenso mais resistente, porque eu gosto muito do nifedipino. É uma droga que dá para subir bastante a dose, ela é bem legal. Mas no dia a dia é mais fácil e mais barato o olodipino. Porque o olodipino você paga hoje em dia uns R$15 numa caixa para 30 dias. O nifedipino, como é 2 tomadas, ele sai uns R$30, R$40. Aí o doente reclama na atenção primária. Exceções. Agora são as exceções, tá? Gestação. No médico de família, vocês fazem alguns pré-natais. Então, se a mulher desenvolve hipertensão a partir da 20ª semana, ela pode estar abrindo uma pré-eclâmpsia. Vocês devem ficar de olho na proteinúria, no ácido úrico e na síndrome HELP. São os marcadores de pré-eclâmpsia. Nessa população, a gente tem que estar atento à proteinúria e ao edema, ao ácido úrico e à síndrome HELP. Aqui, por exemplo, é uma doente de baixo risco, né? Ela tem mínima proteinúria, ela não tem edema, o feto está saudável e o ácido úrico está baixo. Mas, quanto mais para o final da gestação, mais alta a pressão. E vocês têm que estar atentos aos sinais de alarme para a eclâmpsia. Quando vocês tiverem sinais de alarme, uma doente em pré-natal ficando cada vez mais hipertensa, encaminha para o Antônio Pedro, que é a maternidade de alto risco de referência, que a gente pega ela lá e trata a hipertensão dela. Se essa hipertensão ficar incontrolável, pode ser que eles tenham que induzir o parto. No Antônio Pedro, hoje a causa mais comum da gente ser chamada é diabetes e pré-eclâmpsia na obstetrícia. E aí, antes de eu passar para esse, na gravidez, os remédios são diferentes, né? A gente não pode usar Iecbra, não pode. Inclusive, em mulher de idade jovem, eu falo com elas, ó, esse remédio não pode se você engravidar. A gente usa o que na gestação? Metildopa, nifedipino e hidralazina. Então, metildopa, nifedipino e hidralazina são os 3 remédios para grávida hipertensa. Se você botou os 3 e ela ainda está hipertensa, provavelmente esse neném vai ter que nascer. Outro cenário comum, tá? O paciente com menos de 30 anos. Quando eu pego hipertensão em gente muito jovem, vocês, às vezes criança, né? Vocês fazem a puericultura. Então, se você pega uma criança, se você pega um adolescente hipertenso, a gente tem que estar muito atento a causas secundárias de hipertensão. Quanto mais magra a pessoa for, mais chance de eu achar uma causa secundária. Porque às vezes o adolescente que tem história na família, que é obeso, ele faz hipertensão essencial. Mas quanto mais jovem, mais eu investigo. Mas tem uma vantagem. O mais jovem, ele em geral o quê? Não é diabético, não é tabagista, então ele tem um risco cardíaco pequeno. E eu posso passar mais tempo incentivando ele a se cuidar antes de começar o remédio. Então, no jovem, eu tenho que ficar mais atento a causas secundárias. Mas eu posso incentivá-lo a ser saudável mais insistentemente antes de passar um remédio. Tudo bem? Quando que a gente pensa em causa secundária? Nos jovens, no doente em que a função renal está cada vez pior. A doença renal crônica causa hipertensão e o hipertenso
fica renal crônico. Então, se a creatinina está subindo, pode ser que o meu paciente tenha uma doença renal que eu não sei. Doentes com apneia do sono. E no exame físico, eu tenho que ver se tem sopro abdominal e pulso na perna, por causa de coarctação, tá bom? Então, quando eu examino um hipertenso jovem, ausculta a barriga e palpa os pulsos na perna, tá? No jovem é importante. No adulto, não vai pegar nada. Mas no jovem... E aí, extremo de idade, piora da função renal e apneia do sono é o dia a dia da hipertensão secundária. Dia a dia. Aí, o que eu faço com eles, né? Então, no jovem, eu posso insistir pelos hábitos e só começar remédio se nada funcionar. Eu posso ser um pouco mais devagar. Às vezes, o jovem só está preocupado, estressado, ansioso. Mas se formos investigar, uma coisa que a gente pode ficar atento é a chamada lesão de órgão-alvo. Então, quando eu pego uma pessoa que já tem lesão de órgão-alvo, provavelmente ela é uma pessoa hipertensa. Às vezes eu pego lá 18, 18, 18, mas faço um check-up, coração normal, olho normal, dificilmente aquela hipertensão é tão grave. Às vezes é só um efeito chaleco branco, ela me vê e está hipertensa. Agora, o cara que tem 18, mas tem HVE, lesão da função renal, esse cara é um cara de maior risco. Esse cara tem uma hipertensão mais maligna. E aí, nesse indivíduo que vem hipertenso, 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 e você nunca controla, é importante que a gente tente uma medida caseira da pressão. Só que o que acontece? Se eu pedir para ele medir a pressão em casa, ele só vai medir quando passar mal. E no posto, vocês não vão ter o exame do mapa de 24 horas. Então, o que eu faço? Se o doente não tem dinheiro, eu chamo ele no posto para medir a consulta. Para medir a pressão. Mas se o doente consegue comprar um aparelhinho de pressão, eu ensino a ele a medida residencial da pressão arterial. Como é que é isso? Ele vai medir a pressão todo dia de manhã, pelo menos 2 vezes. E todo dia de noite, pelo menos 2 vezes. Eu dou um papel para ele, um papel impresso, e ele anota. Às vezes ele vê que quando está na minha consulta, a pressão está 18/10. Mas eu fiz um check-up e não tem nada. Ele mede em casa 12/8. Aí ele já leva para mim. Aí a gente até brinca, hoje vai dar 18. Então esse doente, que a pressão sobe no médico, mas em casa é normal, ele é o chamado hipertenso do jaleco branco. É comum em jovem. Esse doente não me preocupa tanto. O que me preocupa é o doente que tem lesão de órgão-alvo e que em casa ele fica hipertenso. Então ele está 18/8 em mim, está 18/8 em casa. Esse cara é o cara que eu tenho que tratar mais intensamente. É uma coisa pessoal. Você lida bem com essa medição, com essa ferição da pressão arterial, com esses aparelhinhos? Porque quando a gente fala, pô, média, eu vejo doente às vezes me telefonar, doutor, está 18/2, vem aqui, chega aqui. Então, queria que você opinasse um pouco sobre... Não, Jefferson, tem um aqui que é espetacular, tem um aparelhinho. Esses aparelhinhos me deixam doido, para você deve deixar muito também. Aí, como é que você lida com a confiabilidade desses aparelhinhos? Então, vamos lá. Medidas da pressão em casa, tá? Eu não gosto que meça com aparelho manual em casa. Porque a pessoa não tem treinamento, ela às vezes mede só olhando o reloginho que bate, não tem esteto, então eu normalmente não valorizo. Para medir em casa tem que ser aparelho automático. O de punho eu não gosto, porque o de punho, braço assim, braço assim, braço assim, cada hora dá uma pressão, é um inferno. Então em casa é o de braço. Aí o que eu faço, no Antônio Pedro? A pessoa traz o aparelho e me mostra como mede a pressão. Então, seu aparelho, mede aí a pressão. Como é que você faz em casa? E aí eu ensino isso que a gente faz aqui. Sentado,
perna descruzada, silêncio, e eu não deixo medir fora do horário, é de manhã e de noite. Porque tem dois problemas. Primeiro é esse, mede quando está passando mal, a pressão está 18, depois quando está bem a pressão normaliza. Segundo problema, o cara que mede o dia inteiro. Tem doente que fica medindo até ela ir ao normal. E aí ela cada vez vai mais alta. Esse cara não pode medir em casa. Esse cara eu peço o mapa, que é automático e acabou. O cara que é muito hipocondríaco, não dá. Então o cara para medir em casa é o cara que você está achando que é jaleco branco e você quer trazê-lo para o tratamento. Ele quer medir em casa e você fala, olha, ok, você quer medir em casa? Vou te ensinar como. Todo dia de manhã, todo dia de noite, 2 vezes, e eu trago ele antes para ele me mostrar como mede. Eu tenho que ver. Existem marcas que eu tenho mais costume. Normalmente, a Onwell, a gente usa o aparelho da Onwell na pesquisa clínica. E o da GTEC, eu não costumo ver problemas, tá? Outras marcas eu não sei, nem se sim, nem se não. Mas o Onwell e o GTEC, a gente usa em pesquisa. Você consegue publicar os dados, então é bem tranquilo. Desde que a pessoa meça correto e desde que o aparelho tenha o tamanho certo para o braço. Porque um aparelho desse custa de 150 a 200 reais. Mas ele vem com manguito com um braço normal. Se a pessoa for obesa, tem que comprar um manguito separado. Na Onwell é quase 100 reais o manguito separado. Então, tem que estar realmente querendo medir a pressão arterial. O de punho eu não gosto. Não gosto, sabe por quê? Se você medir sempre na posição certa, ele vai bem. Mas ninguém mede. Todo mundo dobra o braço, estica o braço, bota para baixo, bota para cima. E eu acho muito complicado. Sabe quem eu uso punho? Por incrível que pareça. São meus, eu tenho, na verdade, agora só 2 assim. Eu tenho 2 pacientes, um homem e uma mulher. Eles são tão obesos que nem o meu de 54 centímetros cabe no braço. Aí eu não tinha aparelho. Né? O meu maior aparelho não cabia no braço, aí eu comprei um de punho para eles 2. Aí eles medem o punho lá no consultório, mas é só para eles 2. Entendeu? Então, quando a pessoa tem uma pressão alta, e está tomando cada vez mais remédios, a partir de 3 remédios, eu chamo de hipertensão resistente. Mas o mais comum é a chamada falsa resistência, pseudo-resistência. O que é isso? Ele está com 18 na sua consulta, mas quando ele chega em casa, a pressão é normal. Por isso que nesse doente, em que a pressão não está controlando de jeito nenhum, eu tenho que conversar com ele. Você está tomando o remédio certinho? O remédio acabou? Você está fazendo uma dieta correta? E aí, a partir disso, eu vou medir a pressão em casa. Se em casa ele realmente tiver hipertenso, aí ele é um hipertenso resistente. Ele vai estar tomando olodipino, hidroclorotiazida, losartana e a pressão ainda assim vai estar alta. Aí eu vou dar para ele espironolactona. É a 4ª droga. Tá? Então, a gente sempre começa com um tratamento não medicamentoso, dá um tiazídico, uma olodipina e enalapril ou losartana. Se não controlar, eu peço espironolactona. Se não controlar, eu faço clonidina. Quando a clonidina não funciona, aí eu tenho como opções carvedilol, que é um beta que dilata a periferia, tá aí um bom beta para hipertensão, carvedilol. Eu tenho a presolina, que é vasodilatador direto, galazina, e tenho o minoxidil, que eu tinha uma doente tomando Antônio Pedro, e atualmente eu não tenho ninguém. Então, eu acho muito raro que vocês precisem pedir, é até difícil de achar no mercado. Minoxidil. A gente acha minoxidil para o cabelo. Ótimo para careca. Mas para hipertensão não é uma boa. Essas eram as mensagens principais. A gente da Clínica Médica tem um canal no YouTube. A parte do Facebook acabou, está no Instagram agora. Mas a gente tem um canal no YouTube, se vocês quiserem assistir. Tem muita coisa legal de clínica médica lá, de dia a dia, né? De diagnóstico diferencial, tudo mais. Clínica médica UF. É bem bonitinho.
Tranquilo? Jefferson, obrigado mais uma vez. Vou te passar para você encerrar a minha gravação. Uma aula brilhante, num médico brilhante, a gente só pode esperar essa chance que a gente teve hoje aqui de aprender um pouco sobre hipertensão arterial. Não é possível que nenhum de vocês quatro não tenha nenhuma pergunta, nem nenhuma dúvida em relação a isso. Eu tirei 2 ou 3 ou 4, então gostaria de escutar vocês aí com alguma coisa sobre hipertensão arterial. Sempre fico preocupado, né, Ronaldo? No módulo de família, às vezes eles ficam meio capenga em relação a remédio. E eu não sei como que vocês lidam com essa questão de remédio lá no módulo de família, e o que vocês têm de remédio lá, e quais são suas dúvidas de como iniciar o tratamento, perguntando ao Dr. Ronaldo agora, e aproveitando a presença dele aqui. Queria ouvir vocês em relação a isso. Então, a gente normalmente... Eu não entendi a pergunta, desculpa. Quando o paciente tem uma bradicardia? Tem paciente que faz bradicardia e usa beta-bloqueador. Como que eu... Beleza, perfeito. Vou começar um pouco antes. Estou num posto de saúde da família, numa área carente. População muito pobre não pode comprar nada. Eu começo com losartana e hidrocloro, tá? Então, 1, 2 e boto eles em dose máxima. Não deu certo, eu vou tentar o olodipino. Porque o olodipino pode ter falha de fornecimento, mas losartana e hidrocloro não. Ele pode, mesmo na farmácia privada, ele chega lá com a sua receita e pega o remédio. O beta, a gente, a partir de 50 batimentos para baixo, você abre o olho. 40 já tem que suspender. Mas normalmente de 50 para baixo, a gente já reduz a dose do beta, tá? Se estiver usando. Por quanto tempo você passa o MRPA? Então, o MRPA eu combino assim com eles. Eu passo e peço para fazer 1 semana antes da consulta. Entendeu? Porque no Antônio Pedro eu não tenho livre demanda, né? É só consulta agendada. Se vocês passarem no posto sob livre demanda, eu falo, olha, marca de vir mês que vem, 1 semana antes faz o MRPA. No consultório, quando eu fazia consultório, eu fazia assim, faz semana que vem e me passa o resultado. Entendeu? Então, 5 dias. 5 dias. Por Ele pode ser 5 a 7 dias. Eu gosto de fazer 5 dias. 5 dias. A gente ainda está pegando muita prescrição para renovar essa receita com captopril. Eu acho assim, o captopril é ótimo remédio. Mas o captopril deveria ser de 8 em 8, né? Poxa, eu tenho enalapril. O enalapril é a mesma coisa, né? Dura mais horas. Então eu costumo trocar de captopril para enalapril, a não ser que o doente não queira, né? Tem doente que cisma com remédio, né? Aí cisma com remédio não tem médico que dê jeito, mas eu tento sempre trazer enalapril, só porque dura mais tempo, né? Mas o captopril é ótimo, tá? Remédio excelente. E quanto à questão de aumentar a dosagem do enalapril, eu tive um paciente que ele estava em monoterapia com 20 de manhã e de noite do enalapril. Fiquei me perguntando se ele estava bem controlado, eu acabei deixando. Mas fiquei me perguntando se normal era baixar para 10 e tentar uma segunda droga. A dose máxima do enalapril é 20/20. Eu, antes de botar 20/20, teria botado um diurético. Mas se ele está com 20/20 bem, deixa rolar, o remédio é excelente, né? O remédio reduz a mortalidade cardiovascular, por exemplo, de quem tem insuficiência cardíaca. Então o IECA é um belo remédio. Se o cara não fizer tosse, meu pai usa IECA e não BRA, porque ele aguenta, então vai de IECA. Tá? É tranquilo. Tem alguém mais aí? Ronaldo,
As emergências hipertensivas, aquele paciente que chega na emergência, eu sou da época do Adalat, quando furava a cápsula do Adalat, espremia debaixo da língua. Aí depois fui da fase do captopril, que todo mundo chegava lá na emergência e tomava captopril. Agora vejo colegas usando atencina. Aí eu te pergunto, o que eu faço? Emergência hipertensiva é um tema legal, porque, nossa, quantos doentes procuram o pronto atendimento por causa de hipertensão, né? A tendência moderna, o que as sociedades querem passar para os médicos, é só tratar os casos graves. Então, eu só vou tratar a hipertensão se eu for internar o cara. O que eu vou internar? Dor no peito, edema agudo de pulmão, AVC. Então, a tendência moderna é, você vai internar o cara, ele está morrendo? Se você for internar, é remédio na veia, nitroprusiato ou nitroglicerina. Mas o problema é que, às vezes, o doente ele quer o remédio, né? Então, o doente está com dor de cabeça, está com mal-estar, e ele encasqueta que é da pressão alta. E se você libera sem fazer nada, ele vira para você e fala, eu fui no médico, o doutor não fez nada para mim, por isso que eu piorei. Então, acaba que no Brasil, peguei o cara hipertenso. Está infartando? Não. É um AVC ou dissecção de aorta? Não. Aí o pessoal faz uma droga oral de rápida absorção. Então, o captopril tem trabalhos sublinguais. A atencina tem trabalhos sublinguais. Eles são apenas remédios que agem mais rápido. E vai baixar a pressão ali de 18 para 16. Mas o que eu acho mais importante nesse doente é, por que a pressão subiu? Lembra daquele início da aula? Por que a pressão está alta? Será que ele está com dor? Será que ele está ansioso? Ele comeu uma feijoada? Se vocês reverterem isso, a pressão volta ao normal. Se ele é um hipertenso e não sabia, é importante sair com uma prescrição para a pressão não voltar a subir. Eu acho que essa é a principal lição. Então, tem trabalhos com atencina, com captopril, são trabalhos da década de 90, são poucos trabalhos, o americano não estuda isso, o americano estuda labetalol, que a gente não tem. Então, é um trabalho da Coreia do Sul e um trabalho da Itália, que são locais que fazem isso um pouquinho. E assim, com a estamos de sistema de medicação, né? Aí, às vezes, o paciente está com 20, com 12, com 19, só tem o captopril. Isso, aí você faz o captopril, pode. A meta é reduzir a pressão em 10 a 20%. Então, se está 20, é cair para um 16, 17. Vai depender se tiver lesão de órgão-alvo. A ausculta normal, não tem dor no peito, não precisa internar. Entendeu? A gente só interna quando tem dor no peito, que pode ser infarto ou dissecção, sintoma motor ou edema agudo de pulmão. No ambulatório da quinta, vários chegam com 200. Não está sentindo nada, ajuste de remédio oral em casa. Entendeu? Isso que o Ronaldo está falando é uma coisa muito importante, porque o médico tem que ter calma. E eu vejo muito colega na emergência querendo tratar para ele. O cara está com 20, ele só fica satisfeito quando ele libera o doente com 13/8. Aí ele se sente confortável, que ele baixou de 200 para 12. Tomara nós que não seja um ataque isquêmico transitório e ele levou esse doente a um acidente vascular cerebral. Então, é isso que ele está falando. Calma, é 200? É. Você conseguiu botar o doente com 16, 17, ninguém vai morrer. Agora, você pegar 200 no doente que tem uma fraqueza transitória e bota ele com 12, você pode fechar aquele vaso cerebral e transformar aquilo num acidente vascular cerebral. Então, eu acredito, né, pelo que ele está falando, que, na verdade, a gente tem que ter cuidado com esse diagnóstico de emergência hipertensiva. O que é uma emergência hipertensiva? Tem um sintoma, a pessoa tratar, mas não adianta, o médico, às vezes você chega na emergência, o cara deu Lasix na veia, deu alonipino, botou um captopril, o cara vai somando essas drogas todas, daqui a uma hora o cara estava com 20, caiu para 12. Aí o médico, ganhei essa. É mais ou menos uma crise convulsiva. Doutor, meu marido é epilético, teve uma crise convulsiva, eu trouxe ele aqui para o posto. Como é que ele está?
está meio sonolento. Não, sonolento é um período pós-ictal. Para que você vai fazer um diazepam na veia de um doente que teve uma crise convulsiva meia hora atrás e está sonolento? Entende? Então, o médico é médico, né? Às vezes ele acha que, não, diazepam, primeira coisa, ele pega um bolo de diazepam naquele cara que já está hipotenso ou já está sonolento, você com diazepam, olha a besteira, para não falar outra palavra, que você pode criar. Então, calma. A emergência depende do quadro clínico do doente. É igual o diabético. O cara anda no limite de diabetes. Então, você tem que saber lidar, não é ficar preocupado com a medição de aparelho, com medição de exame. Primeiro, a avaliação clínica do doente, para você poder abordar esse doente. Não sei se estou falando besteira. Queria te fazer uma pergunta também, que hoje em dia a tecnologia chega, e quando que a gente pede o maldito do exame MAPA? Então, o MAPA, ele é o irmão da medida residencial. É o cara que eu não controlo a hipertensão e eu não sei se ele em casa, ele está hipertenso ou não. Se em casa a MAPA vier normal, é só jaleco branco, ele está nervoso que te viu. Se em casa a pressão está alta, ele é um hipertenso grave, eu preciso tratá-lo. E tem dois cenários onde a MAPA especificamente ela tem vantagens sobre o doente medir. Quando que eu boto um aparelho automático? Quando o doente tem sintoma dos remédios. Ele fala, doutor, toda vez que eu tomo esse remédio, minha pressão cai muito. O ideal é um aparelho automático, para não ter viés de medida. A outra situação é a apneia do sono. Se eu precisar medir a pressão dormindo na apneia do sono, só a MAPA consegue. Então, quando eu suspeito de apneia, ou quando o doente tem sintomas do remédio em casa, aí eu tenho que brigar por uma MAPA. Uma MAPA num serviço particular hoje, você consegue por uns R$150. Então, se não tiver referenciamento, mas for num bairro que a pessoa consiga pagar, não é um preço daqueles assim impossíveis, entendeu? Então, entendi que a solicitação da MAPA não é universal, não é para todo paciente com um critério de hipertensão arterial. Estou te perguntando. Se você perguntar para os pesquisadores, eles vão dizer, faz para todo mundo. Se você virar para um cara que publica diretriz, ele vai falar, faz para todo mundo. Por quê? Porque é o melhor preditor se a pressão está controlada ou não. Se você faz uma MAPA e a média vem normal, você pode dormir um sono tranquilo. Só que a gente sabe que o aparelho não é acessível. Nem no meio privado a gente consegue fazer tanta MAPA. O aparelho incomoda, você passar 24 horas com aquilo, cria um transtorno para a pessoa. Então, o melhor uso é selecionado. Esse é o melhor. Lógico. Então, o eco não é um exame de rotina na atenção primária para o hipertenso, tá? O exame de mais rotina, que é mais barato, é o eletro. Eu vou pedir o eco quando eu ouvir um sopro ou se o doente tiver dispneia, que eu acho que ele possa ter uma insuficiência cardíaca. Então, o eco vem na suspeita da doença valvar ou de insuficiência cardíaca. Se ele for só hipertenso, ele não vai mudar o seu tratamento. Tá? E aí, gente? Tudo bem? Então, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Ronaldo. Vou deixar ele descansar uns dias aí, alguns meses, talvez. Vou convocá-lo novamente para uma próxima aula, que depois nós vamos escolher. E eu tenho certeza que ele virá com a mesma hegemonia que ele veio hoje. Muito obrigado a você, obrigado de gratidão a esse brilhante médico, meu amigo, e um abraço na família.